uma criança de 5 anos, um policial federal e um outro homem foram baleados em uma operação que prendeu o líder da milícia de Rio das Pedras. Por conta do ataque, toda a área foi tomada pela Polícia Civil. A repórter Renata Igrejas traz agora mais detalhes desse caso. Vamos ver. As imagens feitas por moradores mostram o momento em que uma mulher com uma criança no colo entra na viatura da Polícia Federal. O menino de 5 anos foi baleado ontem à noite próximo a Rio das Pedras, comunidade da Zona Oeste. Segundo a Polícia Federal, equipes que faziam uma operação no local conhecido como Areinha foram recebidas a tiros por um dos seguranças da milícia que conseguiu fugir. Um policial federal foi atingido de raspão no ombro, atendido no Hospital Municipal Lourenço Jorge e liberado. Um homem que passava pelo local também foi baleado. Carlos da Cruz, de 57 anos, foi trazido para a mesma unidade, passou por cirurgia e está fora de perigo. Um dos chefes da organização criminosa foi preso. Já o menino de 5 anos foi transferido do Hospital Lourenço Jorge aqui para o Souza Aguiar. Ele passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é grave. A Polícia Federal não deu detalhes sobre a operação na noite desta terça-feira, mas informou que os agentes não fizeram nenhum disparo. Disse ainda que a perícia técnica foi feita para identificar o atirador. Toda vez a gente fala aqui que sempre o inocente é que acaba ficando na linha de tiro e sendo atingido. Por isso que eu vou agora falar com a repórter Renata Igrejas, que traz pra gente mais detalhes. Ela que está na porta do Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Renata, quais informações mais atualizadas você traz pra gente a partir de agora, minha amiga? Boa tarde. Oi, Caio. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todo mundo que está ligado no SBT Rio aqui com a gente. Olha, o policial federal ferido nessa operação, ele é Evandro Coruja. Ele é vereador em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Mas aí como tá já, né? Já começou o recesso parlamentar, ele acabou sendo convocado pela Polícia Federal para participar dessa operação aqui no Rio de Janeiro contra a milícia na Zona Oeste do Rio. Logo cedo, as nossas equipes, a nossa produção está entrando em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para justamente conseguir a identificação e o estado de saúde de todos os feridos. Anteriormente, o Corpo de Bombeiros informou para a gente o nome errado desse morador que também foi atingido durante essa operação. Corrigindo o nome dele que estava aí na matéria, nós conversamos com familiares dele. O nome dele é Carlos da Silva Júnior, ele tem 55 anos, acabou sendo atingido com um tiro na perna, continua internado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e o estado de saúde dele é estável. A gente fala ao vivo aqui do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, Caio, porque o menino de 5 anos que acabou sendo atingido com um tiro no tórax continua internado aqui na UTI. Ele passou por cirurgia no Lourenço Jorge e foi transferido aqui para o Souza Aguiar hoje de manhã. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dele ainda é grave. Durante toda a manhã, nossa equipe esteve nesses 2 hospitais e a gente já está algumas horas aqui na frente do Souza Aguiar. Nenhum familiar esteve aqui agora durante a parte da manhã. A gente aguarda a família para conversar, para saber melhor também como é que está o menino. O nome dele também não foi divulgado. Agora, nós questionamos a Polícia Federal desde cedinho, Caio, para saber mais detalhes sobre essa operação que aconteceu ontem à noite, terça-feira à noite, próximo ali nessa região conhecida como Areinha, em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. Quem era o alvo, qual o objetivo dessa operação e por que uma operação por volta de 8 horas da noite de uma terça-feira? Essas informações ainda não chegaram, mas claro, a gente continua no aguardo. Qualquer novidade, Caio, eu volto a te chamar. Ok, Renato, o que a gente sabe é o seguinte: a Polícia Federal, ela trabalha com inteligência. E se automaticamente ela acabou indo nessa localidade por volta de 8 horas da noite, já tinha uma informação muito concreta de onde estava esse líder da milícia daquela região que impetra o terror naquela área ali. Você sabe que a milícia onde atua, infelizmente, comerciantes e moradores do local também acabam sendo vítimas dessa violência. Bárcia, é aquilo que a gente fala, né? A Polícia Federal também trabalha muito com o setor de inteligência. E no ato de fazer uma operação como essa, ali em Rio das Pedras, já foi pontuando, sabendo onde estavam as pessoas. Até porque o líder da milícia ali, uma pessoa importante na milícia da região, acabou sendo presa ontem. Sem dúvida nenhuma, né? Por isso que eles fizeram essa operação essa hora, porque eles tinham informação que essa hora, e certamente eles tinham essa informação, que a essa hora, naquele local, estaria ali o líder da milícia, que seria o alvo da operação, que foi preso. Efetivamente foi preso. Segundo a Polícia Federal, nenhum disparo foi
foi efetuado. Quer dizer, isso é fácil de comprovar, a perícia nas armas comprova isso com facilidade, né? Então eles foram lá para pegar esse chefe da milícia. E houve uma reação do crime organizado, né? O crime organizado que usa essas comunidades como escudos humanos, né? É por isso que toda organização criminosa fica dentro de uma comunidade. Por que o miliciano não vai morar em outro lugar? Porque ele usa essa comunidade como um escudo humano. Ele vai lá e tenta resistir à ação da Polícia Federal, atirando para matar, né? Você vê que acertou o ombro do agente da Polícia Federal, a gente consegue inferir que se fosse 2, 3 centímetros para baixo, poderia ter morrido, né? Ele não atirou ali para assustar, não, atirou para matar efetivamente, né? Foi uma reação violenta da organização criminosa, né? Que resiste com violência a qualquer ação do Estado e acabou ali vitimando não só um adulto inocente, mas uma criança, coitada, de 5 anos de idade, que a gente se preocupa demais, né? Essa milícia dessa região atua ali há mais de 4, 5 décadas. Sim. E ela não era uma milícia tão violenta. A gente vê também, Bárcia, que a ação desses criminosos passou a vir anos após anos, aumentando ainda mais, trazendo mais violência e terror para essas comunidades. Infelizmente, como eles fazem ali, vendendo terras, construindo construções irregulares, tomando conta de um território que por muitos anos o Estado deixou para trás. A verdade é essa. São organizações criminosas, Caio, que na verdade exploram qualquer tipo de atividade ilícita, né? O que eles querem ali é ter um lucro com a atividade ilícita. Por isso que a milícia cada vez mais se aproxima do modus operandi do tráfico de drogas e o tráfico de drogas da milícia. Porque eles enxergam ali oportunidades de ganhar dinheiro. Na verdade, são criminosos, são nada mais do que isso. São criminosos que se juntam numa organização criminosa para explorar atividades ilícitas e tem que ser combatidos com rigor pela polícia. Independente de se autodenominar milícia ou tráfico de drogas, são criminosos que agem à margem da lei, que põem a sociedade em risco e que têm que ser combatidos. A gente sempre fala que o setor de inteligência ou da Polícia Federal, ou da Polícia Civil, ou até mesmo da própria Polícia Militar, acaba sendo muito importante que quando tem inteligência numa investigação e apuração se tornando em operação, a gente vê que o resultado é satisfatório. Dessa vez, tiros foram disparados, 3 pessoas baleadas, mas a gente vê também que uma principal liderança da milícia acabou sendo presa naquela região, mesmo a federal dizendo que não efetuou um tiro sequer. Caio, o que é inteligência policial? Vou tentar resumir o resumo do resumo. Inteligência policial é você conseguir coletar informações, né, classificar aquelas informações pelo grau de confiabilidade e poder passar para a ponta aquelas informações. Então, quanto mais tiver inteligência, mais informações a polícia vai ter. Quanto mais informações eu tiver, mais dentro do problema eu vou estar, né? Se eu souber, por exemplo, que um criminoso está em um determinado local, numa determinada hora, ou que ali naquele local a organização criminosa guarda arma ou guarda droga, é ali que a polícia vai entrar. E é claro que vai ser um local ali muito vigiado pelos criminosos, muitas vezes isso leva a confrontos. Então, muitas vezes, existe uma mística aí de que, se tiver inteligência, não há confronto. Isso não é verdade. Na verdade, se tiver inteligência, a polícia vai ter informações e vai ser mais efetiva. Não vai ter aquele confronto sem sentido, né? A polícia entrou ali para fazer uma operação qualquer e teve um confronto. Não. A polícia vai num determinado ponto porque sabe que ali vai encontrar alguma coisa, ou um criminoso importante, ou um arsenal. E ali, muitas vezes, há a resistência dos criminosos à ação do Estado. Bárcia, eu vou trazer novamente a Renata Igrejas, que está na porta do Hospital Souza Guiar. Renata, é muito importante ter você com a gente aqui também, porque a gente sabe que o policial federal ele já foi liberado. Só que essa criança luta pela vida aí no hospital. Sabe, muita força, muita luz para essa família, muita oração ali, que com certeza essa criança vai sair dessa. Agora, quais são as outras informações que você traz para a gente, minha amiga? Pois é, Caio, a gente vê pelo vídeo que está na reportagem, um vídeo feito pelos moradores ali logo depois que essas pessoas foram atingidas ali durante esse tiroteio, e a gente consegue ver que é uma moça segurando o menino e ela entra correndo na viatura da Polícia Federal. Foi a própria viatura da Polícia Federal que prestou esse socorro imediato ali. A criança foi levada ali para o Lourenço Jorge, o hospital mais próximo, na Barra da Tijuca. A gente ainda não conseguiu confirmar quem é essa moça, se é a mãe dele, se é uma tia dele. O que a gente sabe é que ele foi atingido por um tiro no tórax. O estado dele é grave, ele chegou a passar por uma cirurgia lá no Lourenço Jorge e foi transferido para a UTI aqui do Souza Guiar, que teria uma estrutura melhor. Enfim, nós estamos em um dos 2 acessos aqui do Souza Guiar. Quem conhece bem o hospital aqui, tem essa entrada aqui para emergência, tem uma outra aqui na lateral, que é onde ficam os parentes ali aguardando
informações, enfim, e também fazendo um revezamento. Agora há pouco eu conversei com uma mãe ali que ela está aguardando informações do filho, passou por uma cirurgia hoje cedo. Então quem está como acompanhante da criança é o pai, ela fica aqui embaixo esperando. Depois o pai desce e aí ela vai lá visitar o filho. Então a gente está aguardando aqui desde cedo algum familiar para poder dar outras explicações para a gente, outras informações sobre o estado de saúde desse menino de apenas 5 anos. A gente ainda não tem o nome dele, não foi passado pela Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente continua aqui acompanhando toda a movimentação e, como você disse também, Caio, torcendo por ele, né? Porque apenas 5 aninhos de idade, essa operação, esse tiroteio aconteceu ontem por volta de 8 horas da noite ali nessa região conhecida como Areinha, em Rio das Pedras. Então a gente se solidariza com a família e, claro, alguém chegando aqui eu volto a te chamar. Com certeza, Renata. A gente sabe, 8 horas da noite, a hora que o pessoal está fazendo um lanche, não quer fazer comida em casa, leva a criança ali para poder sentar, sabe, Renata? E poder comer alguma coisa junto da família, né? Achando que está numa área segura, automaticamente a gente pensaria assim. Agora, Bárcia, eu volto com você para tirar uma dúvida. Por exemplo, a Polícia Federal conseguiu prender esse principal líder da milícia naquela região. Houve essa troca de tiros, a polícia já afirmou que não atirou. Tá? Caso se confirme realmente que essas balas que foram, esses tiros disparados, tenham sido realmente dos milicianos, pode agravar ainda mais a situação desse miliciano que foi preso? Eu entendo que sim, Caio, porque não haveria essa resistência, ele é uma liderança ali, não haveria essa resistência se não fosse autorizada, no mínimo, por ele, né? Então, eu acho que está na hora de nós responsabilizarmos as lideranças por esse tipo de ato. Porque não adianta responsabilizar só aquele criminoso que efetuou o disparo, porque ele ali é um soldado, ele ali obedece ordens. A gente tem que responsabilizar aqueles que dão as ordens, ou que no mínimo permite que isso aconteça. E a gente sabe que ali tem aquela organização criminosa que atua ali. Atua ali. Então jamais haveria essa resistência, jamais haveria essa troca de tiros se não fosse autorizada ou comandada por uma liderança, né? Então, se ele é uma liderança ali, eu entendo que ele sim tem responsabilidade, como tem responsabilidade o chefe da organização criminosa que comanda ali o Rio das Pedras. Todos esses têm responsabilidade, porque se há esse ato de violência, é porque foi autorizado ou comandado pelos líderes, sem dúvida nenhuma. E com certeza a polícia está investigando.